paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mês de abril, vivendo a dependência do Senhor, dependendo do Senhor como Jacó. Eu estou aqui em Gênesis 25 e hoje eu quero ler a partir do versículo 29. Jacó cozera um guisado, veio Esaú do campo, estava ele cansado. E Esaú disse a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Ou seja, a geração a partir de Esaú são os edomitas na Bíblia. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura se eu morrer? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A Bíblia diz: ninguém seja profano, fornicário, fornicador como Esaú, que por um prato de lentilhas negociou a bênção da sua primogenitura, que residia no fato dele ser primogênito, porque nasceu primeiro, e que ele tinha a bênção na herança, na sucessão patriarcal, na sucessão familiar, no comando da família na ausência do pai, tipo assim o braço direito para essas questões. E a palavra diz que resultado de uma competição entre o pai e a mãe, os filhos viviam essa competição. E agora eles não vivem apenas a competição das coisas humanas apenas, mas eles agora entram em níveis de competição espiritual. Quantas pessoas estão na igreja servindo ao Senhor, declararam fé no Senhor Jesus, desceram as águas do batismo, declararam viver uma nova vida para o Senhor, mas trazem no seio da igreja um instinto de competição. Às vezes a gente não compreende por que fulano é assim, exímio naquilo que faz, bom naquilo que faz, mas fica sempre se comparando às outras pessoas. É líder de um setor na igreja e vê um outro também igualmente sendo abençoado e fica enciumado. E meu Deus, será que era para eu estar falando isso aqui? Fruto da maneira como foram criados, fruto de coisas que aprenderam na casa da família. Quantas coisas, isso é apenas um exemplo, quantas coisas estão agarradas na vida da pessoa, que ela não compreende por que eu sou assim, por que eu penso isso, por que eu vivo isso, por que eu sinto isso. Coisas comunicadas pelos pais, coisas que já vêm desde o ventre. O aspecto nervoso, do sistema nervoso da mãe, dependendo da circunstância que ela viveu enquanto aquela criança crescia no seu ventre, os estímulos nervosos, químicos, que são passados para a criança intrauterina e que às vezes a criança quer ter uma vida normal, uma vida comum, uma vida de paz, mas é assediada por pensamentos, por incentivos internos que ela não compreende. É recomendável, se isso está acontecendo, assentar-se num banquinho com o pai, com a mãe, para conversar um pouquinho como foi a gestação, como foi a primeira infância, como que foi aquilo, para que se compreenda, para que se entregue nas mãos do Senhor. Se pai e mãe temerem a Deus, então a coisa fica boa para se resolver. Quando não teme a Deus, então há uma necessidade de compreensão de quanto aquilo influenciou, mas a conversa não é dispensável, o querer saber
como foi o período gestacional, também não é dispensável, como foi o parto, todos esses detalhes, as coisas que sofreu a família. É preciso conhecer a história familiar para poder compreender a razão de algumas coisas e orar e colocar diante de Deus e entregar o coração a Jesus e querer ser transformado, querer ser mudado. Nós vemos aqui um negócio envolvendo a bênção da primogenitura, que era sim estabelecida pelo próprio Deus, que era sim confinada a cada família e gerida em cada família. E aqui o Jacó se mostra obstinado em conquistar e o Esaú não está nem aí se perder, porque ele dizia: se eu morrer de fome, que vai me valer a bênção da primogenitura. Não confiava em Deus, não cria em Deus. E por outro lado, o irmão disposto a continuar agarrando seu calcanhar, continuar puxando para trás para ele poder ir à frente. Disputas, coisas insanas que acontecem. Meus amigos, meus irmãos, é tempo de resolver essas coisas. É tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de chorar diante da presença do Senhor e clamar por conserto, por alinhamento dessas coisas, porque Deus tem. Ao contrário, ou do contrário, se não se buscar isso, vai haver sofrimento, vai continuar havendo sofrimento, desentendimento, irmãos que têm tudo para se entenderem, para viverem bem, e há uma rixa, uma oposição, uma competição, uma ciumeira, ódio, ressentimento. É tempo de resolver isso, já passou do tempo. E aí isso é transmitido para os filhos, os sobrinhos, que igualmente queriam até ser amigos, mas os pais manipulam. E aí, você manipula seu filho, sua filha? Você fala mal de alguém da sua família para os seus filhos, para que eles igualmente odeiem, fiquem ressentidos como você está ressentido? Por que você não perdoou ainda? A que isso está levando? O que você espera conquistar com isso? Não vai te levar a nada. Só vai levar a mais mal, a mais ressentimento, a mais ódio, a mais separação. Você mamou na mesma mama que a sua irmã, que o seu irmão. E para que isso? Veio da mesma casinha, do mesmo ventre. Para que isso? Mesmo que não tivesse vindo, para que isso? E ainda mais que veio. Vamos consertar, vamos desbancar esses sentimentos tão nocivos ao relacionamento, para que os filhos se entendam, os primos se entendam e se harmonizem debaixo da bênção do Senhor. De outra maneira, de outra forma, crescerão debaixo do ressentimento. Isso não vai levar ninguém a nada. Leva sim. Leva ao afastamento. E por que não dizer que às vezes leva até perder a própria salvação por conta dessas coisas que poderiam ter sido reparadas e não foram. É tempo de reparar, é tempo de decisões novas com a renovação do entendimento. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.